Estimados vizinhos, como estão vocês? Aqui quem fala sou eu, seu amigo Gabriel, do Turma CH. E hoje, no Papo com os Dubladores, nós temos um convidado muito especial, que é o Carlos Seidel, o responsável aí pela voz dos personagens de Ramon Valdez, como o Seu Madruga, Tripa Seca, entre muitos outros que você escuta há tantos e tantos anos, além de muitos outros personagens. Nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho dele, a trajetória dele. Tenho certeza que ele tem muita história boa para poder contar. Então vou convidar o Seidel para entrar aqui junto com a gente para mais um papo com os dubladores muito especial hoje. Deixa eu convidar. Personagem favorito do Seidel? Qual cidade, estado você está nos acompanhando? Olá, Seidel, boa noite. Oi, boa noite. Como é que tá por aí? Tudo certo? Você me escuta bem? Tudo bem? Escuto bem. Ótimo. Seidel, eu já tenho uma primeira pergunta já para você. Ah, sim, pode começar. Depois de 40 anos, não te perturba quando perguntam de Seu Madruga, não? Não, olha, falar a verdade, é até agradável, é até uma coisa boa, porque esse seu Madruga, depois de ter dublado vários anos e ter feito um monte de coisa e já ter feito teatro, e é o que me abre a porta hoje em dia para vários trabalhos. Então eu não posso reclamar de uma coisa assim que me favorece, que é bom e que as pessoas me conhecem, agradecem o meu trabalho. É muito prazeroso essa parte de ser uma madruga, é muito agradável. Ô, Saido, e você comentou sobre teatro. Eu já assisti, né? Acompanhei algumas entrevistas suas, e você comentou que você era um menino muito tímido e que não tem uma família que vem do teatro. O que aconteceu nesse caminho que um menino ali tímido descobriu que podia estar diante de uma plateia? Então, eu, como muitos atores, né, que começam o teatro para se livrar da timidez, comecei dessa mesma forma, fazendo teatro de escola, né, no colegial. Antigamente era colegial, hoje é, sei lá, ensino médio, coisa assim. Tinha no exame final de ano e final de curso apresentações. Aham. Eu era muito tímido. Então, eu não queria, mas eu fui designado pela professora de português para fazer lá, representar um papel. E realmente eu fui lá e me saí bem misteriosamente, não se sabe por quê. Todo mundo gostou, todo mundo achou que incentivou, achou que eu devia continuar. Nossa, você tem jeito para isso. E foi então que eu procurei a Escola de Arte Dramática para fazer exame, Aham. a ECA da USP em São Paulo. E fui lá, fiz exame, claro que não passei, eu não tinha a menor ideia do que era, não sabia o que era improvisação, o que era mímica, não sabia nada. Eu fui lá e fui fazendo na cara de pau, né? Mas um dos professores da banca, que dirigia uma peça amadora no Teatro do Sesc, achou que eu tinha algum jeito para coisa e me convidou para fazer Judas em Sábado de Aleluia, do Martins Pena. E a gente fez essa peça. Eu fui lá, fiz a leitura, ele gostou, a gente, enfim, estreamos a peça. E era justamente numa época comemorativa de Martins Pena. E a gente fez um teatro municipal da periferia, não lembro qual que era, acho que João Caetano, uma coisa assim, que tinha esse festival Martins Pena. E foi aí que eu fui me entrosando com as pessoas. Algumas pessoas assistiram e gostaram, me convidaram para fazer teatro infantil. Comecei fazendo teatro infantil. A primeira peça profissional que eu fiz foi uma peça infantil que chamava A Horta Encantada. Eu fazia um burrinho, burro Gonçalo, que resolvia todas as coisas. E essa peça foi muito boa, assim, como começo, porque foi num festival
de teatro infantil no mês da criança. Então a gente fez no Teatro de Alumínio, que era ali na Praça da Bandeira, que já não existe mais há anos. Isso foi em 65, 1900, século passado, 65. E, e a gente e era assim, era patrocinado por umas lojas de roupas infantis, que era Petistil, Festival Petistil e tal. E a gente fez um mês todo com aquele teatro grande, lotado. Então, como experiência de uma pessoa que tinha vindo do amador, do teatro amador, foi ótimo. Daí tinha outros produtores de teatro infantil, porque era um festival que tinha várias peças. Daí eu fiquei, acho que um ano ou mais, circulando por essas peças infantis, ela fazia uma, fazia outra. Comecei a viajar com teatro infantil e foi por aí que começou. Isso em 65. Depois, daí eu já comecei a fazer as peças adultas. Entrei num grupo que era de teatro infantil também, bastante profissional, que era do Roberto Lage, que é um grande diretor hoje em dia, né, conhecido, fez várias montagens, vários sucessos. E ele tinha um grupo de teatro e a gente montou, ele fazia, depois de várias peças assim, a gente fez o Mágico de Oz, que ficou assim um ano no Teatro Anchieta, que era a inauguração do Teatro Anchieta aqui na Bela Vista. E, e daí também foi mais uma vitrine. Porque a vida da gente, a vida de ator, é uma eterna vitrine. Você faz um trabalho, as pessoas vêm, gostam e te chamam para outros trabalhos. E assim vai. Até que um dia, fazendo uma peça infantil ainda, no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, aqui na Rua Major Diogo, na Bela Vista, no Bexiga. Era o grande teatro brasileiro de comédia, né? Tinha os grandes nomes. E eu fazia peça infantil lá, e um diretor de dublagem foi assistir num domingo e gostou do meu trabalho. Ele falou: Nossa, você realmente é muito versátil, você faz. Eu fazia vários personagens assim, várias entradas. Falou: Nossa, cada um você criou, você é muito criativo. Você não gostaria de fazer dublagem? Eu falei: Dublagem? Que é isso? Nem sabia que tinha nada, que tinha alguma coisa com ator ou nada, dublagem. Ele falou: sabe colocar a voz brasileira nos filmes que a gente assiste na TV. Eu falei: Pô, é mesmo. Até então eu não tinha nem me tocado que os filmes eram dublados. Você tem uma ideia, né? Daí eu fui na AIC, isso foi num domingo, falou: Vai lá às 8 horas da manhã na AIC, e deu o endereço. 8 horas eu estava lá, passei a manhã toda dentro de um estúdio, assim, enfumaçado, porque as pessoas fumavam dentro do estúdio, quente, e assistindo a dublagem, que era naquela época ainda, era um projetor a carvão ainda, que determinada hora começava a ficar ruim a imagem. Troca o carvão. Quer dizer, ainda existia, era uma coisa assim do tempo do onça, né? Era 1968. E no fim do período, na hora do almoço, deu almoço, eu falei: E aí, o que você achou? Gostou? Eu falei: Gostei, poxa, interessante. Você acha que gostaria de fazer? Eu falei: Poxa, gostei, gostaria sim. Ele falou: tinha um projecionista, né? Coloca tal anel aí na tela. Aí tinha lá uma cena, falou: Olha, você faz aquele ali, ele fala isso, aquilo, peguei o texto e tal. Fiz, daí botou outra cena e tal. Fez algumas pequenas participações. Eu falei: É isso, dublagem é isso. Porque naquela época não tinha curso de dublagem, não, as pessoas iam lá na raça. Então, e o começo era bem difícil, porque, claro,
Ele achou que eu tinha jeito, que eu era ator, que isso, que aquilo. Mas até você pegar o mecanismo todo da dublagem, o jeito da dublagem, não é rápido. Não vou dizer que não é fácil. Para uns é fácil, para outros é menos fácil, para outros é impossível, mas é demorado. Até você pegar a dublagem em si, como deve ser, com todos os detalhes, com todos as, com o fino da interpretação, transmitindo realmente o que está se passando na tela, o que o seu personagem pretende, coisa de anos. E esse começo, como de todo mundo, naquela época, foi difícil, porque eu dividia, né, a dublagem com o teatro. Então, eles não tinham também muita confiança em me dar papel maior, porque isso, de repente você pega um papel maior, que tenha continuidade, uma série, uma coisa, e tem ensaio do teatro, não pode vir dublar. Até que aos poucos foram melhorando os papéis, a pessoa foi tendo mais confiança, foi arrumando mais horários para dublar. E assim foi. E Assim nos é o comentários, da maioria das pessoas naquela época. aqui nos comentários, o Igor perguntou se esse diretor que te convidou foi o Older Casarré. Foi o Older Casarré. Tinha o Older Casarré e o Olney Casarré, que eram dois irmãos, que os dois eram diretores da AIC São Paulo. O Older fez várias novelas na Globo. O Olney era o corintiano, aquele corintiano famoso da escolinha do professor Raimundo. Inclusive, quando eu já estava dirigindo dublagem, eu eu era vizinho de estúdio de um outro estúdio que o Outer Casarré dirigia, e eu já dirigia num estúdio. Daí, a coisa de dirigir é bom, é lucrativo, mas é muito exaustivo. Então, eram duas empresas que prestavam serviço. Então, eu trabalhava para as duas. Uma de 8 às 15, outra de 15 às 22. Então, eu entrava no estúdio às 8 da manhã, saía às 10 da noite. Isso foram anos. Então, eu já estava cansado também. E o Casarré estava indo para o Rio para fazer uma novela lá na Globo. Ele falou: você está cansado? Vamos comigo para o Rio. A gente vai lá, eu te apresento o pessoal da Globo, conheço todo mundo. E lá fui eu para o Rio de Janeiro, com a cara e com a coragem, para aventurar. E as pessoas diziam: nossa, mas você tá louco, você está aqui dirigindo, tem uma situação excelente, você vai fazer o quê no Rio? Você não conhece ninguém? Eu falei: não, cara, vai me apresentar. E tem um pessoal de dublagem que foi para o Rio, está lá, eu conheço. Tinha um grande amigo meu, Francisco José, e que inclusive quando eu cheguei no Rio, ele que me colocou de novo na dublagem, porque no começo eu tinha algum suporte financeiro, né? Porque ninguém fica no estúdio das 8 da manhã às 10 da noite durante, sei lá, 4, 5 anos, sem amealhar uma quantia. Então eu tinha algum dinheiro, então eu fui lá, fui na Globo, fiz algumas pontinhas na Globo, fiz umas duas, três peças de teatro, viajei com teatro, mas a dublagem parece que atrai, né? Eu comecei fazendo num estúdio, comecei na Delarte, fazendo uma coisinha ou outra, daí outro estúdio me chamou, outro. Quando eu vi, estava na Herbert Richards, Uhum. dublando bastante e dirigindo de novo, que me chamaram para dublar, para dirigir, porque sabiam que eu tinha dirigido aqui em São Paulo, e fiquei até 2000 acho que 2012, quando fecharam-se as portas, né? Que é o seu Herbert, que era o cabeça, né? Super empresário, empreendedor, uma pessoa super ativa, né? Depois que ele faleceu, ficou na mão dos filhos e sabe como é que é. Né?
demorou um ano para falir, para acabar e tal. Uma pena, né? Daí eu voltei para São Paulo. E estou aqui há 10 anos, não estou dirigindo mais, estou dublando e, e fazendo outras atividades, né? Que, como eu já falei no comecinho, uma coisa puxa a outra nessa atividade da gente. E eu estava aqui há uns 10 anos em São Paulo, sem fazer teatro, porque quando voltei para São Paulo, eu tinha ideia de retar as pessoas e tal, mas quando eu cheguei aqui, a realidade era outra, as pessoas eram outras, e, e a tal da coisa da dublagem que começou a me chamar de novo, e eu não tive tempo e não procurei as pessoas, enfim, fiquei esse tempo todo, não fazia teatro. Até que o ano passado, com essa coisa que a idade começa a pesar, você começa a falar, pô, mas eu tô ficando devagar. Será que eu conseguiria fazer uma peça de teatro, decorar um texto inteiro de novo? Daí surgiu, por causa do Seu Madruga, por causa dessa coisa de Chaves, um convite para fazer uma peça do Nelson Rodrigues, que é O Beijo no Asfalto. Era um desafio. Eu falei, nossa, eu vou lá. Fui lá, peguei aquele texto todo, eu fazia o pai do rapaz, o pai da mulher do rapaz que dá o beijo lá no asfalto. Então, tem toda uma, uma trama com os dois. Falei, nossa, encarei aquilo, me saí razoavelmente bem, o povo gostou e tal. Tanto é que eu já estou ensaiando uma outra peça do Nelson Rodrigues, que é Perdoa-me por me traíres, que a gente estreia agora em agosto, a primeira semana de agosto. Anotem aí, no Teatro Comune, que é aqui em São Paulo, na Rua da Consolação, é quase em frente da, ao metrô Higienópolis Mackenzie. É um teatrinho pequeno, relativamente pequeno, mas super simpático, super bem instalado e vai ser muito, muito gostoso. Então, essas coisas assim que você perguntou se do Chaves, né, do Madruga, como é que eu posso ficar chateado se ele me leva a outras coisas? E várias outras coisas paralelas à dublagem também, de voz original que a gente faz para os desenhos nacionais. São coisas em função também disso. E até agora, há pouco tempo, um mês atrás, estão lançando uma série nova do Chapolin, de desenho, um desenho todo moderno e tal, Ficou incrível, viu? e que é trabalho, e que a gente faz, que a gente tenta, depois de 40 e poucos anos, fazer, né? A gente, a voz já envelheceu, você já está com outra cabeça, mas você tenta, né? E parece que a receptividade tem sido boa. Gostei de fazer. Você tem quantos anos hoje, ô Saido? Era de idade? É. Eu tenho 79, vou fazer 80 no fim do ano, e vou fazer 60 de teatro daqui a 2 anos. Quer dizer, é uma vida longa e uma carreira longa, então é muito bacana. E como é que foi dublar essa série Chapolinhos Colorados? Quando eu fui assistir essa série, eu fui com um pouco de medo na dublagem, né? Porque teve uma série recentemente biográfica sobre o ator do Chaves e fizeram uma dublagem na Argentina. Mas quando eu vi essa série do desenho, eu fiquei maravilhado. E quando eu vi a sua atuação fazendo personagens diferentes e tem um momento que eles contracenam, falei, cara, que incrível, que trabalho lindo que ficou. E é muito bom poder ouvir também a Marta ali, ouvir outras pessoas. Como que foi, depois de 40 anos, e um formato diferente,
dar voz a personagens aí de Ramon Valdez? Mas é o Ramon. Olha, eu não lembro dessa série, francamente. Tem muita coisa que a gente faz, Não, da animação eu não lembro. Ah, o desenho, o e desenho. do desenho. Ah, o desenho tradicional, aquele primeiro lá do Chaves. Não, o desenho que saiu agora na Max. Esse do Chapulins Colorados, que ele tem uma família. Não, eu acho que eu não fiz. Você dublou em ano passado. É mesmo? É, Olha, eu falei que eu estou ficando velho? Poxa, não lembro mais disso aí, porque teve vários desdobramentos, a gente redublou várias vezes, a gente dublou lá para o SBT, depois a gente fez um box para lançar. não, esse que eu tô falando, esse desenho, é um desenho que o Chapolin tem uma família, e aí tem vários personagens que são da série Chapolin, só que voltam em desenho animado. Não lembro. Você faz um cientista, aí depois você faz de novo o Tripa Seca. Não, essa série é o Chapolin, né? Essa série E Chapolin, que teve esse desenho que é atual. isso. Ah, sim, é esse que eu falei, que a gente Isso. Como que foi? é um desenho animado mais moderno que aquele Aham. original, que foi bom fazer, foi ótimo fazer depois de tanto tempo, né? Inclusive eu tinha problema, falei, não, mas agora a voz está envelhecida e tal. Mas não, o público aceitou, tranquilo, os comentários foram ótimos. Imagina. Nós somos muito gratos de você sair para dublar desenho animado até hoje, sabe? Tem que É, provar nada mais para ninguém, não tem essa obrigação com ninguém mais. Você pode ter certeza que a gente que acompanha o seu trabalho é muito grato. E tem um trabalho seu que eu acho que talvez você não vai lembrar, porque esse tem muito tempo. Foi uma direção na Herbert. Não sei se você ficou sabendo. Você chegou a dirigir uma dublagem de Chaves lá em 2007 na Herbert Wishes. E ela só estreou ano passado. Você chegou a acompanhar esse resultado? não cheguei a acompanhar. Inclusive foi uma direção em parceria com o Bi Júnior, que é o filho do seu Herbert, que estava já ali na direção. E como é um elenco misto, de uma parte do Rio e uma parte de São Paulo, e eu dirigia a parte do Rio, e o Bi Júnior dirigia a parte de São Paulo. E, e foi assim uma surpresa, né? Um ressurgimento. Falei, pô, mas esse trabalho depois de tantos anos, né? Depois de 20 anos. Foi. Ah, Teve uma organização dentro, sabe? E aí isso ficou meio que perdido. E aí teve um fã que conhece uma pessoa que trabalha no SBT que falou: ó, tem uns episódios lá no SBT que nunca estrearam. E eles foram e conseguiram tirar isso. Acho que não estava nem digitalizado e jogaram no ar. Vou ver se eu te mando alguns trechos para você assistir essa dublagem. O então. Tatu Chaves. É porque as pessoas acham que não, mas a gente todo dia vai para dois, três estúdios fazer coisas diferentes, de gêneros diferentes. Você vai fazer um desenho, uma série, um longa-metragem, um documentário. Tem muitas coisas assim desses history que conta essas histórias. Enfim, tem uma gama muito grande de trabalho e para lembrar das coisas. Quando tem assim esses eventos de fãs que vão, e agora está tendo com essa exposição lá, o Chaves Experience. Aham. Cada cidade que vai o evento, a gente vai um dia para dar uma entrevista, bater um papo com as pessoas. E as pessoas sabem, lembram, conhecem muito mais do que a gente. E aí as pessoas acham que a gente lembra, fala, escuta, como é que foi naquele episódio que o seu Madruga era não sei o quê, papapá, papapá, como é que foi? Eu não faço nem ideia. Eles não têm uma ideia de como é o trabalho da gente.
tanta coisa. Você puxa lá nesses, como é que chama? Dublapédia, essas coisas. Lá, tem uma lista de filmes que às vezes eu olho e falo, eu fiz esse filme? Porque tinha uma época na Herbert, que eu dirigia lá, a época que eu dirigia alguns anos lá. Os outros diretores vinham falar, escuta, vai lá no meu estúdio, tem no filme que eu estou fazendo, tem fulano de tal, no loop tal, você faz para mim? Vamos lá, vai lá, foi lá. E ele ficava dirigindo no meu lugar, eu ia lá, fazia um papel, às vezes um papel até grande, às vezes uma pontinha. Então, mas eram o quê? 12 estúdios na época auge da É. época. Então era muita coisa, muita produção. E a gente fazia muita coisa. Então não dá nem para lembrar. E o Seu Madruga, particularmente, todos esses episódios aí são. A gente, a gente já dubla sozinho. Então eu só tomo conhecimento da minha parte. Aham, E, da, e, assim, e é tanta coisa que quando eu fui para o Rio, em 85, aham, eu até esqueci Chaves e tal, não sei o quê. Daí, acho que foi em 87, 88, veio uma nova série, já estava fazendo sucesso, o Silvio comprou uma nova série, um novo lote. novo lote de Chaves. E eu estava no Rio, eu vinha para São Paulo uma vez por mês e ficava segunda e terça aqui, dublando assim também, das 8 da manhã, a hora que chegava ali. Inclusive o estúdio era perto do aeroporto, quer dizer, já ia direto para o estúdio, ficava até às 6 da tarde, dublando direto, coisa que hoje em dia eu já não. Passou de 2 horas de dublagem, já pô, não dá para dividir isso aí, não. Já começa a dar uma zoeira na cabeça. E você lembra? 6 horas para o hotel, dormia, 8 horas no dia seguinte já estava lá dublando de novo, tipo 6 horas da tarde terminava e ia no último voo embora para o Rio para trabalhar o resto da semana, que tinha acumulado um monte de coisa, porque ficava 2 dias fora. Então é uma coisa assim que, o quê? 20 anos depois, você não consegue lembrar. Coisa Você, que seu primeiro contato quando você viu a série, se você lembra se você achou que aquilo ia ser só mais uma coisa, ou se você achou que a produção estava muito antiga? Você lembra desse momento ou não? lembro. Vale. E não só eu, né? Todo o elenco, todo mundo, as pessoas. Quando o Marcelo chegou lá era a época que eu dirigia lá no SBT. Dirigia o Marcelo e ele falou, olha, chegou aí uma série nova que a gente vai fazer o piloto para o Silvio mostrar lá para os colegas de trabalho para ver se emplaca, se é uma coisa viável. Aí eu fui lá, vi aquele, aquela série com os adultos imitando criança, aquele cenário todo, a Globo fazendo lá com mil, mil parafernálias, assim, com uma imagem perfeita, né? Falei, nossa, daí quando eu falei, escuta, vocês viram essa série aí que ele vai. Pois é, que coisa, mas vocês acham que isso vai fazer sucesso? Será que ele vai botar isso no ar? Ou a gente está fazendo à toa isso aí? Daí quando veio não, foi aprovado, a gente vai dublar essa série. Nossa! Daí, dublando a série, a gente começa a descobrir todas as sutilezas da série, que, que não é gratuita essa coisa, que não são adultos imitando criança, numa coisa assim. É todo um esquema para mostrar um universo de periferia, daquela vila, aquelas pessoas, os tipos, cada um é protótipo do que existe em todas as periferias, não só do México, do Brasil, de outros lugares também. Tem sempre aqueles. A criança pobre, a criança riquinha, filhinha de mamãe, acha tudo. A dona
viúva, sei lá o que, metida, que tem sempre um namorado que é alguém influente, tem o dono da vila que está sempre cobrando, tem o que está sempre endividado, que vive de bico, porque ele não tem chance de arrumar um emprego melhor, um emprego muito fixo, porque ele é um pai solteiro que tem que cuidar da filha, e ele cuida assim com toda a preocupação, ele quer dar o melhor para a filha. Quer dizer, olha, é uma série assim, muito inteligente. E foi, a gente foi vencido pela inteligência da, do Shakespeareito. E como é que era? Shakespearezinho em Espanhol. mexicano, né? E como é que era a sua relação com o Gastaldi, né? A gente tem muita dúvida de como era o Gastaldi e tudo, porque não existe muito registro, né? Era uma relação de patrão, era amizade? De onde você conheceu o Gastaldi? Você teve outros trabalhos com ele que foram marcantes também? Sim, sem dúvida. Bom, quando o Older me levou para a EC, logo eu fiz amizade com o Oney, que Aham. é um dele, e o Marcelo Gastaldi, que faziam uma série, The Monkees, que era um conjunto de rock da época. E eles, eu acho que o Oney, ou o Gastaldi, eu não lembro quem dirigia a série, e eles todos eram o Oney, o Gastaldi, e eram mais dois, era um quarteto. Agora, assim, de pronto, assim, eu não lembro o nome dos outros dois, mas logo que eu cheguei lá, fiz amizade com o Rony, com o Marcelo, e eles me chamavam nessa série, faziam um monte de pontinhas na série, e pegava carona para voltar. E a gente fez uma amizade legal. Passados alguns anos, eu já dublava lá poxa, era uma empresa que dublava filmes nacionais, que, enfim, eu estava dublando e o Líbero Miguel tinha feito um filme no Japão e esse filme foi dublado na. Como é que chamava? Agora, os nomes vão começar a sumir. Mas eu fui chamado para fazer, era um filme sobre uns bonecos, era Regina e o Dragão de Ouro, uma coisa assim, sobre uns bonecos, e os japoneses que produziram esse filme no Japão resolveram fazer aqui um show dos bonecos na televisão. Era uma novelinha que era assim, a turma do Tong Tong, era a ilha, coisa da ilha. Enfim, a gente era uma novelinha que passava na TV Tupi, no programa Essa Gente Inocente. Era uma novelinha assim, que passava 10 minutos por dia, de segunda a sexta, cada semana uma história. E o Marcelo Gastaldi era o assistente do Líbero Miguel e ele que dirigia a gravação. Aham. Foi aí que começou a nossa amizade, assim que extrapolava assim essa coisa de trabalho só, a gente estando mais junto. Ele gostava muito de uma corridinha de cavalo, então, vamos lá no jockey. Então, eu lembro que nessa época eu tinha um DKV VMAG, ia no meu DKV, eu, Marcelo, a mãe dele. Seu áudio falhou um pouco para mim, Saido. Estou com pouca energia, mas eu acho que ele passa. Agora voltou o áudio. É. E, eu, ele e o Peririco, que era o cachorrinho, que era um terror, ia latindo, ia rosnando, era bravo. Mas daí a gente fez uma amizade assim, que anos depois também
quando em 78 teve aquela greve dos dubladores por uma condição melhor de trabalho, que foi a grande virada da dublagem, porque a dublagem se pagava por anel ou loop, que era uma quantia pequena, então quem não dublasse muito não podia nem sobreviver, mas quase que um bico. Daí, de 78 para frente, passou a se pagar por hora, então se teve uma condição melhor de dublagem. E a gente fundou uma cooperativa, que era Comarte, Cooperativa dos Artistas e Técnicos, que era uma cooperativa mesmo, e era muita gente do Chaves. O professor Girafales, que é o Osmiro Campos, era o presidente, o Marcelo Gastaldi era o diretor artístico, tinha o Chico Zé, que era o diretor financeiro, eu era o vice-presidente, João Ângelo, que também era um dublador que fechou com a gente na época, e a gente fazia esses trabalhos que foram levados para o SBT, que a base do pessoal que fazia parte da Comarte, liderado pelo Marcelo Gastaldi, foi justamente para o SBT, que dublava todas aquelas novelas mexicanas, e que um dia teve a incumbência de dublar o Chaves. Esse programa que você mencionou com o Gastaldi da Ilha, é a Ilha dos Bonecos? A Ilha dos Bonecos, eu não lembrei na hora, mas é a Ilha. E como é que Não, mas é sucesso, tinha, mas e terminou porque os responsáveis pela empresa que se formou era baseado numa religião japonesa. E eram os mestres da religião, era PL, Perfect Liberty. Uhum. E, quer dizer, mestres orientais, não sei o que lá, mas por problema de ciúmes de um mestre, que o outro fazia sucesso com os programas da TV, teve uma briga entre eles, o outro foi lá relatar ao Japão que estava distorcendo os princípios da religião, enfim, acabaram com a coisa no auge do sucesso. Uhum. Então foi uma pena. E como é que era esse programa? Parece que vocês usavam ali vocês se vestiam, né, dos personagens, tinha uma É, máquina, um dispositivo que falava, que mexia a boca. tinha boca. Então, era o seguinte, a gente, durante a semana, a gente gravava o áudio e daí no sábado, a princípio a gente gravava na TV Cultura, não, no começo era lá na Tupi, depois na Cultura. Enfim, sábado a gente gravava o dia todo, a gente entrava nesse boneco que era para ele ficar grande e tal, todo cheio de espuma, e tinha uma cabeça enorme que, que a gente manipulava a boca e os olhos com os dedos, né, com a mão, um sistema assim de freio de bicicleta, assim, com um cabo de aço, que ela esse mecanismo, e saía de lá morto, suado, assim, que a fantasia se torcia, assim, fazia um rio de coisas. Foi lá que começou a minha careca, porque com aquele capacete o dia inteiro no sábado, gravando e suando em bicas, né? O olho ardia de tanto suor que entrava no olho. E o esquema de gravação é pesado, né? Pai, e vestido naquele boneco, e espera, e grava, e espera, não isso, e aquilo, e a luz, e não sei o quê, não sei. Então, foi uma fase cansativa, mas muito gratificante. Quer dizer, tudo dentro dessa arte da gente é um aprendizado, é gratificante, é muito bom. E além dessa Ilha dos Bonecos, outro programa que as pessoas têm muita curiosidade na internet é Feroz e Mal Mal. A gente tem um registro ali no YouTube com o Gastaldi ali como protagonistas. Queria saber de onde que veio essa ideia, qual que era o propósito, se isso chegou a ser apresentado para alguma emissora, quem produziu, É, se
Mesmo uma ideia de aproveitar esse humor meio do Chaves. Então, a ideia foi do Marcelo, de fazermos fazer, apresentarmos para o SBT, para o Silvio, um piloto de uma série que eram dois vilões que não davam certo, que não sabiam fazer maldade e que tinham maldades bem infantis. E, bom, quem assistiu o piloto, pelo menos, né, tem uma ideia. Era uma ideia que a gente acreditava bastante. Quando o Marcelo teve a ideia, falou comigo, a gente meio que elaborou junto assim, algumas coisas, né? Mas a ideia era toda dele, o texto e tal. E ele dirigiu também, e o Osmiro também participou. E foi. E ele conseguiu, da equipe do Silvio, fazer com o equipamento do SBT, ele arrumar uma locação e tal. Acontece que começou, sabe quando a coisa começa a dar para trás? Muito olho gordo, muito. Né? Ali é terrível, né? O ambiente. A televisão é maravilhosa e tal, mas esse ambiente de produção, esse ambiente é barra pesada. Então, cederam para a gente uma das câmeras, estourava o verde. A outra das câmeras não batia o branco, sabe? Uma coisa assim. E a gente deu, para completar, a gente deu o azar que a gente foi dublamos, gravamos num domingo, numa fábrica fechada, não sei o quê, mas que do lado tinha um barulhão de serraria, de não sei lá o quê, o tempo todo. Então, a gente não pôde aproveitar o som. Começou por aí. Começou, a imagem estava péssima. No começo ele achava, não, vamos suspender, não vamos suspender e tal. E acabamos gravando com aquele equipamento horrível. Tanto é que quem viu, assistiu, né, e a gente teve que dublar ele todinho, porque o som não dava para aproveitar, era aquele barulho o tempo todo. Para completar, daí o Marcelo apresentou lá e falou, não, mas com essa qualidade não vamos mostrar para o Silvio, porque não sei o quê, foi mil pretextos, e o Silvio acabou não vendo. Então, foi uma ideia que morreu aí. E eu acho que seria interessante, porque a gente já tinha até outros projetos, né? Outros de quando a gente gravou, falou, olha, ficou legal. Se você tirar a parte técnica, né? Ficou interessante. Isso aí bem feito, bem produzido, vai ficar legal. Então a gente já, Marcelo já tinha ideias de outros episódios, de outras coisas, de outras variantes, mas foi uma ideia que morreu aí. Ô, Saido, e você dublou o Chaves ali nos anos 80 e depois chegou os DVDs. Como é que foi esse reencontro ali nos DVDs? Você teve alguma resistência de pensar, ah, não vou fazer isso agora? Ou teve alguma dificuldade de reencontrar com o personagem? Não, porque, olha, a gente tem um princípio de que trabalho é trabalho. Se é um trabalho na nossa área, que é o que a gente gosta de fazer, é difícil recusar. A não ser que seja alguma coisa que seja absurda e tal. E a perspectiva de fazer aqueles, como é que chama, aqueles DVDs, era interessante. Financeiramente também, eles pagaram bem aquilo. E eu vinha do Rio, também era o esquema de vir várias vezes do Rio para fazer isso aí. Então foi um reencontro com o trabalho e uma coisa que financeiramente valeu a pena, embora eu acho que o resultado não tenha sido dos melhores. Teve um monte de problemas, enfim. O resultado artístico não foi dos melhores, tinha muitas falhas, muitos problemas. E financeiramente, para os produtores, também não foi lá essas coisas. Tanto é que eu acho que ficaram uns
DVD, duas caixas, sem nem ser lançadas. Acho que foi dublado, mas não foi lançado. Teve uma situação assim mesmo. Acho que o último box. No último box, é. E aí, quando teve a dublagem de 2012, você não chegou a participar. Você pode comentar sobre isso ou não? Eu, Aquela lá que foi feita em 2012, exibida em 2014. teve, que era, acho que, o último desenho da série. Foi ao mesmo tempo. E teve a série também. Teve a animação nesse momento. E alguns episódios É, que foram que não tinham sido dublados isso. ou teve problema de som, só que eles fizeram esses episódios que eu não participei, porque nessa época eu estava em questão com o SBT quanto aos direitos conexos. Uhum. E, e já existia um movimento para as pessoas venderem o direito conexo Ah, por 10% do cachê. E o direito conexo é o direito que você tem sobre o faturamento do produto, sobre uhum. uma parcela do faturamento do produto. E eu estava entrando na justiça por essa questão. E quando entrou essa série, eles me chamaram lá para fazer. Olha, mas tem que assinar esse contrato que agora estão fazendo, cedendo os direitos. Como que eu vou ceder um direito que eu estou reivindicando? É Eu difícil, estou reivindicando lá na justiça. Quer dizer, é causa perdida. Eu já estou com esse processo quase ganho, já teve várias audiências. Eu não vou assinar uma coisa renunciando ao que eu já tenho. né? Ah, mas se não assinar, não vai poder gravar. Tá bom, então não gravo. Ué. É. Inclusive, no meu caso ali, eu falei, olha, se quiser, chama o Moreira. hã? Marco Moreira? É, isso. Chama o Marco Moreira, que ele tem uma voz parecida comigo. Eu já fiz até concerto por ele, porque ele estava viajando e precisava, tinha que entregar, faltou uma fala, sei lá o quê. Eu fui lá e fiz, e ficou igual. Quer dizer, pode chamar ele de boa. Eu não vou fazer porque eu me recuso a fazer. Então não é, ninguém fez sacanagem comigo nem nada. Ué. O personagem tem que ir dublado, então que alguém tem que dublar, então que seja uma pessoa que seja o mais parecido possível e tal. É muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, é muito esquisito, né? Você faz um trabalho que é para televisão, passam-se anos, eles vendem para streaming, para DVD, vendem isso para outros países, lucram em cima disso, e a pessoa que fez parte desse trabalho não recebe nada, não fica sabendo de nada. É muito estranho isso, né? Não é? E quando você vai para dublar, hoje em dia, você já tem que assinar o contrato. O contrato reza o seguinte: que você ganha X por hora pelo trabalho realizado e 10% do seu cachê, não é 10% do faturamento, 10% do seu cachê, que é um absurdo, para exibição na TV, no streaming, em DVD, CD, Futuras mídias que vão inventar. que existem, que vão inventar no país, no planeta ou em outros planetas que forem descobertos. Quer dizer, você não tem direito a nada durante 70 anos. É, Quer dizer, você não pode nem reivindicar nada nos próximos 70 anos. é. Quer dizer, e é uma coisa, é um contrato que a gente chama de leonino, né? Que é imposto. Ou você assina isso aqui, ou você trabalha. É um absurdo tão grande esse negócio dos direitos conexos que, pô, esse BT vendeu, tem uma negociação aí com com a produtora lá do, como é que chama lá? Para a Televisa? Com a Televisa, que eles, eles dublam para a Televisa vende, e olha, eles fazem o que querem, É. o trabalho da gente, e a gente não tem direito nem de reclamar, porque Sim.
você não assina esse tal contrato, você não faz, se você não faz, você não ganha. Então, é isso aí. Agora, um trabalho que ficou muito bom foi em 2018 para o Multishow, né? A Nação de Veracruz. E aí, para quem dublou em 84 e voltar para dublar em 2018, as técnicas são diferentes. Como que foi dublar o Seu Madruga lá em 80 e dublar ele agora em 2018 para o Multishow? Foi tranquilo, porque a gente já tem o domínio do personagem mais do que a gente tinha na. Agora, eu tô ficando sem. Tem bateria? Tem carregador aí perto? Tem alguém para Tem a Letícia, minha esposa, está aqui ajuda a gente aí? ajudando aqui. Já ajudou para montar aqui esse esquema, porque eu sou zero à esquerda com essa coisa dessa tecnologia de fazer vídeo, disso, daquilo. Tanto é que eu, hoje em dia, quer dizer, na época da pandemia, onde não se podia ir aos estúdios, as pessoas todas fizeram home studio. E eu nunca me interessei em fazer, porque eu falei, ó, eu sei dublar, eu sei interpretar, eu sei fazer o meu trabalho. Agora, tomar som, gravar, isso não é o meu trabalho, não é a minha prioridade. Então eu me recusei a montar um home studio e quando a coisa melhorou, eu ia pessoalmente nos estúdios para dublar e foi assim. E essa é uma das causas que eu não. E o Seu Madruga é um personagem que eu não sei, né? Parece que deve ser difícil de dublar, porque além de ter a questão da fala, ele tem uma coisa corporal muito grande, né? Ele tem um gasgos, né? Como que é dublar essa situação? É dublar o corpo do que o áudio? Então, deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Vou sumir um pouquinho para não sei como é que vai ficar. Peraí. Acho que vai ficar meio torto. Pronto, acho que essa aí é a posição Não, ficou bom. melhor. É, deixa eu me ajeitar mais, senão corta a minha careca. Sim, então, essa expressão corporal dele, que é muito expressiva, pelo contrário, foi que ajudou a dar essa característica única no personagem, né? O jeito de falar. E a forma mexicana deles falarem, essa forma meio invertida com relação a gente, também dá um sabor diferente. Eu acho que esse aqui é um dos, além claro, da situação toda, do nosso trabalho e tudo, eu acho que tem esses facilitadores de comunicação com o público. E você dublou várias séries de sucesso. Spectreman, Simpsons, Smallville. Então, Algum que eu deixa eu dar aqui uma olhada na palavra. Hum. É. Então, o Spectre Man era gozado, né? A experiência que a gente tinha de achar que o Chaves era estranho, a gente já tinha dublado antes o Spectre Man, que é mais estranho ainda, que aquele macaco com aquele cabelo loiro, fazendo todo gesto. Oh, vou destruir o mundo! Acabarei com o Spectre Man! Caras, vá lá e destrua tudo! Era uma coisa assim, muito, muito engraçada pra gente. Tinha o Spectre Man, tinha o o Simpsons também. Eu comecei fazendo o palhaço lá, O Crust. o Crust, que, na VTI. Daí eu saí da VTI
eles não estão nem aí, né? Botaram outro para fazer, daí foi para outro estúdio, daí eu fui dublar lá, era, se não me engano, o Smithers. Falei, pô, mas não era o Smithers que eu fazia o Crust. Ah, mas o Crust já botaram outro, aqui também eu vou botar outro. Então, e no, o Simpsons ficou bastante tempo, né? Então, fora os principais, né, que Todos, eram todos também. vários passaram por ali para Aham, fazer personagens. é. A própria Selma Lopes, que fez a Marge, ficou As- muito É, forte também. Teve muitas mudanças ali. Tem uma dublagem que eu acho muito curiosa. A gente talvez não lembra que você fez também. Não sei se você vai lembrar. Você chegou a dublar o próprio Shrek também, né? então, eu lembro de ter dublado Shrek, mas eu não sei para que foi. Acho que foi Mas um especial, eu acho. eu acho. Hã? Acho que Pra foi um especial de Natal para DVD. especial de Natal? Foi um especial de Natal. Porque quando pintou o Shrek, eu cheguei a fazer o teste, isso eu lembro que eu fiz. E o Aham. Mauro fez também, outras pessoas fizeram, o Mauro acabou ganhando. É. É a lembrança que eu tenho mais do Shrek. Agora, talvez, pode ser que o Mauro não pudesse fazer alguma coisa e era só uma participação numa coisa O assim, Mauro ganhou o papel. Foi mas eu sub- não lembro. Oi, oi, fale o som O para Mauro mim. chegou a dublar o papel, mas ele foi substituído depois. O Mauro foi, e foi, Segunda, né? é, foi aquela coisa. Depois o Sunda se foi e o papel voltou para ele. Mas O, essas coisas acontecem, né? o Igor tá lembrando, aqui, foi um curta-metragem do DVD do segundo filme. Nossa, eu não lembro, não faço ideia. Ando, nessa época, você chegou a ser convidado para ser voz guia do Bussunda. Não, e quem foi voz guia do Bussunda foi o Mauro. Foi o Mauro. Mas O assim, Mauro, é. na mesma época não chegaram a fazer esse convite. Não, não, não. Eu me lembraria, mas não. Eu soube que o Mauro estava fazendo, mas que ia ser o Bussunda que ia dublar. Falei, nossa, acho que é o fim, né? Apesar de que o Bussunda ficou bom, ele fez legal. Porque quando a pessoa se propõe a fazer e a trabalhar, fica bom. Não é o caso do Luciano Huck, que foi lá e pobre do Garcia Neto, né, que é um diretor consciencioso, um ótimo diretor que trabalha direto, quer dizer, saiu da Disney agora, mas trabalhou direto para a Disney, com grandes trabalhos, tem que aguentar um cara que chega lá e diz, não, não, eu sei, e faz do jeito que quer, e não houve direção, não houve nada, e faz da própria cabeça, vai e faz. E o diretor não pode fazer nada, né? Porque não é um dublador comum, é um star talent. Tá lá ganhando uma fortuna para fazer, não é o nosso saláriozinho de hora, não, é um cachê gordo. E acha que por isso pode mandar mais que o diretor. O que o diretor vai dizer como eu tenho que fazer? Essas coisas acontecem com alguns star talents que depois, no fim, você vê o resultado e vê que não deu certo. Ah, Agora, aqueles que foram lá e tiveram boa vontade, fizeram um trabalho. Não dá para fazer um trabalho igual a uma pessoa que faz aquilo todo dia. aham. Porque é uma questão de prática, né? De você estar ali dentro todo dia fazendo. E você já chegou a dirigir algum Star Talent que foi positivo ou algum que foi negativo? Não, não, nunca. Na época eu nunca dirigi nenhum Star Não Talent. estava na moda, né? Agora que tá demais. Agora que. Faz o trailer e depois é substituído. É, acontece bastante. O Saido, e já teve algum personagem que você já fez e gostaria talvez de dublar de novo, se tivesse alguma coisa? Olha, tem vários atores que, por exemplo, o Você John, gosta bastante? por exemplo, do Smallville lá, o Lionel Luthor, Aham. eu tinha dublado já vários filmes com ele, inclusive uma outra série
que ele fazia. E ele é um bom ator. Aham. Mas eu acho que no Smallville ele Aham. se superou, né? Porque era muito bom o trabalho dele. Nossa, então sempre é bom você dublar um bom ator. Então, faria qualquer outro filme. Tem um ator aí que eu gostei de dublar há pouco tempo, que é, deixa eu ver, tá, o Elliot, Sam Elliott. Aham. Fiz duas séries com ele. É um ator já de peso, assim, ele tem um vozeirão, até que tem que fazer uma voz, puxar bem os graves para fazer, mas ele é ótimo de fazer. E tem vários, tem Você vários. dublou um tempo o C3PO também. É, o C3PO. Inclusive o C3PO é engraçado porque foi feito na Delarte, né? E já tinha sido dublados 3 episódios, quando pediram. Eles pedem teste, assim, né? Do nada. A Disney pediu o teste para fazer o CTR. O diretor me chamou para fazer o teste do C3PO. Daí eu fiz, o Marco Antônio fez, uma outra pessoa fez. Daí não vinha resposta, não vinha resposta. Daí o diretor me chamou para fazer um daqueles monstros e tal. Eu fui lá e fiz. Porque ele falou: o Marco Antônio já fez, vamos escolher ele. Aí ele me ligou e falou: olha, aquilo que você fez, vamos apagar porque eles escolheram você para fazer. Eles acharam mais interessante, foi mais diferente, sei lá. E daí eu fui lá e fiz. Eu não. Também, eu não sei se foi para o cinema ou se foi. Só sei que eu fiz a trilogia e, e o Marco Antônio depois, acho que teve os próximos filmes, eles chamaram. Eu não sei. Só sei que eu fiz essa trilogia. E na época também teve um documentário sobre o Star Wars, que era narrado todo pelo C3PO. Foi feito aqui em São Paulo. Eu até vim para São Paulo, né, para fazer esse documentário, dublar esse documentário todo, narrado pelo C3PO, com toda a produção. Foi legal, gostei de fazer também. Foi um tipinho que eu fazia, que era muito legal. Hoje em dia, com a internet, todo mundo, né, já reconhece o seu rosto nas ruas. Antigamente, quando, né, não tinha todo esse acesso, já aconteceu de você chegar no mercado, pedir 3 quilos de carne e alguém falar assim, eu conheço essa voz de algum lugar. Como já aconteceu alguma situação assim, da pessoa ter dúvida ou já saber? Tipo, Não, geralmente as pessoas perguntam: você é dublador? É, sou. Ah, porque eu já ouvi sua voz em algum lugar. Eu falei: pois é. Outros já falam direto, né? Você é o dublador de Seu Madruga? Pessoas geralmente que já viram no Instagram, em algum outro lugar, então já eu, vem com mais certeza, né? eu gosto de uma história sua. Você chegou a fazer uns eventos com o Carlos Lagran, né? Ele de Kiko e você de Seu Madruga. Esse, foi muito bom, né? A gente estreou aqui em São Paulo, no Juventus, e daí a gente fez o Sul, a gente foi para Porto Alegre, umas outras cidades dali. Mas daí também foi uma época que não tinha pauta no, no, nos outros lugares, a produção também, não sei, não quis, não se interessou por ir atrás de. Era também não sei se era um espetáculo, um show, uma coisa assim, uma esquete, que era uma esquete de 1 hora e pouco de, dos principais momentos do Chave, do Kiko com o Seu Madruga, que foi E gostoso de fazer, era muito bom. você uma vez me contou a história que aí chegou uma menina lá nos bastidores e falou que o Kiko ficou muito igual. Como é que foi isso? Que ela falou: o Kiko tava legal e tal, mas o Seu Madruga,
até a voz era igual. Porque também, coitado do Villagrán, fazia o personagem dele com aquele portunhol, tentando fazer o português para ele. Quer dizer, então ele não fazia nem o Nelson que fazia, o né? Nelson fazia, e nem o que ele fazia. Então ficava uma coisa meio híbrida, meio... Era muito estranho o Kiko que ele fazia. Mas o povo adorava, né? Poxa. Daí eu entrava em cena, né? Tinha uma espécie de uma introdução, umas falas, falando da vida, não sei o que lá e tal. Daí chamava, Chiquinha, Chiquinha, daí ele entrava, ô Caldan, Chiquinha, Caldan, está chamando da Chiquinha. Nossa, o povo vinha abaixo. Muito legal. E na rua as pessoas pedem para você gravar áudio ou falar alguma frase. Ah, sempre, isso aí, aquele lá. Tinha que ser o Chaves mesmo. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Essas coisas mais comuns a toda hora. E o gozado é que é fora do contexto, né? Porque está lá na situação, fala, né? Mas para você dizer assim, sem imagem, do nada. Mas assim mesmo as pessoas gostam. Né? Funciona. Então vou aproveitar, eu vou pedir então para você falar para nós que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Sim. Muito bom, muito bom. O Igor tá comentando aqui, ó, que reza a lenda que o Seidel não se acha parecido com Ramon Valdez. Não sei por que acham que eu sou parecido, mas eu não me acho. Não. Talvez, sei lá, algum trejeito, alguma coisa, mas ele faz um tipo tão único que é difícil. Ô Seidel, e você que vem de uma dublagem que era feita lá com projetor ainda para jogar imagem, quando vem essa história de inteligência artificial que vai dublar um filme todo, qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, essa inteligência artificial é uma coisa que é polêmico, né? Porque a inteligência artificial em si, é claro, é um avanço, é útil para um monte de coisas, tem um monte de coisas que a inteligência artificial deu um salto, até com prejuízo ou não, substituindo o ser humano em muitas funções, que de repente é um ganho de um lado e uma perda de outro. Agora, na dublagem, quer dizer, o prejuízo vai ser dos dois lados, né, também, porque o que a inteligência artificial apresentar não vai ser satisfatório do ponto de vista humano, porque é uma função do ser humano falar, se expressar, sentir, sabe? Então seria o quê? Um desenho animado realista, perfeito, com detalhes mínimos. Atualmente, eu já falei, né, que um trabalho puxa o outro e tal, e dessa peça de teatro tinha um produtor dessas novelas verticais, Aham. que é o Adriano, um cara sensacional, que me chamou e me chama, né, já vou fazer a terceira novela vertical, que é essa novela rápida, né, são capítulos de 2 minutos, numa linguagem para celular, que as pessoas assistem em qualquer lugar, né? No ônibus, andando. Quer dizer, é uma coisa que tira esse foco da TV na dramaturgia. Né? E essas novelas são adaptações de novelas mexicanas feitas pelos chineses. E um dos atores dessa última novela que eu fiz, que vai ser lançada agora, quem tiver o celular, tiver essa mãe, que eu nem sei como é que faz para entrar nessas novelas. Que é Porque eles me mandam o link, eu entro, né, para assistir, mas eu não sei qual é o link e para qual que é assistir. a plataforma? É a Globo? Essa, Que é? hum?
É da Globo? Qual plataforma que é? Não, é uma plataforma de internet. A Aham. Globo também produz, a Record também está produzindo, parece que o SBT Ó, também. ah, Estão produzindo, mas essa aqui que eu faço, pelo menos, é de uma plataforma de celular, ah, que é assim, essa novelinha, Depois da Prisão. vou E no... é uma bem interessante. Não foi lançada ainda, já Aham. está gravada há quase um mês. E é todo um esquema rápido, né? Tanto de gravação, vapt-vupt, você chega e grava e vai. É muito legal. Então, mas eu comecei a falar da novela também em função do IA. E um dos atores lá, os principais, morou na China há alguns anos. E na China, ele, ele fez várias novelas verticais Aham. e lá é uma febre isso aí. É direto, tem muita produção, porque no chinês tudo é muito, muito, né? E as novelas verticais eram assim era uma fonte de trabalho fenomenal. E agora eles estão fazendo as novelas verticais com IA. Eles não contratam mais atores. Eles fazem as novelas todas IA, com uma perfeição quase que humana, assim. Só que são essas novelas mexicanas adaptadas pelos chineses, feitas por IA. É, Então, quer dizer, é uma coisa que é uma perda do valor artístico, do valor de tudo, né? porque assim, o grande charme e o sucesso da dublagem de Chaves foi a nossa versão brasileira. Então, se for feito, por exemplo, uma dublagem hoje em dia como uma só tradução, imaginam chamando de Dom Ramon e uma coisa muito assim Pois engessada é, com pois é. a nossa. Cilindrina, Dom Ramon. É. É, muitas. Quer dizer, você pega lá um Scooby-Doo, Aham. escuta no original, não tem a menor graça. Tá a nossa criatividade do Orlando Drummond fazendo aquelas coisas do com aquele vozeirão dele, o Monjardim fazendo aquelas palhaçadas lá. O que é meu filho? O que é teu pai fazer? Aquela coisa de jeitinho rápido de falar, que dá vida ao desenho, né? Quer dizer, fazer aquilo, dublar aquilo com a voz mecânica da IA, não é. Dublagem não é uma tradução simultânea, não é aquela coisa que você, sei lá, fui, fui para a Grécia, daí chega lá no aeroporto e tal, chama um táxi, daí o motorista vem com o celular, né? Ele fala lá aquela coisa lá em grego e mostra para você aquilo escrito em inglês. Aham. Daí a gente castiga o inglês macarrônico da gente, ele dizendo para onde vai isso aqui, e ele olha. E a gente teve com essa história um papo interessante. Ele falou: olha, o bairro que vocês vão ficar é muito interessante, porque é perto do coisa, é perto da Acrópole, é aqui, vocês vão poder ver isso, ver aquilo. Tudo com essa comunicação de tradução simultânea. É Aham. ótima, é muito válida, mas para por aí, né? Tem os seus Não próprios. tem seus limites, não dá para fazer tudo. Não dá para transmitir emoção, desespero, sei lá o quê. Uma coisa, não sei. É. E até nisso, nem só IA, mas, por exemplo, eu acho muito triste quando eu vejo um colega falar assim: eu não assisto nada dublado, prefiro assistir no áudio original. A pessoa nem conhece aquela cultura que ela está assistindo, sabe? Não tem É, um conhecimento. Que a dublagem ela tem toda a nossa versão brasileira, de fato, né? Traz isso para a nossa cultura, para o nosso país. O próprio Chaves ele é muito mexicanizado, né? Aquela não lembra tanto uma vila brasileira. É uma vila de fato mexicana, com aquele gás, aquelas coisas ali. Mas a dublagem traz isso para nós, né? A gente olha para ele como seu é, Madruga, que ele é muito brasileiro, né? as desculpas dele,
que ele dá, né, ali para as coisas. É tudo muito, muito universal, né? Muito, muito. Ô, Saido, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer muito por esse seu trabalho, assim, que é muito lindo. Nossa, assim, não sei nem, eu não consigo expressar minha gratidão por ter esse trabalho, sair de casa para dublar Seu Madruga, a dublar na Cruz ali, quando eu fiquei sabendo que estava confirmado. Nossa, é muito bom poder ter todos os episódios aí disponíveis com o seu trabalho, com a sua atuação, com a sua voz. E é É, isso. É só mesmo meu muito obrigado. que é bom saber disso e eu também, eu tenho que te agradecer de ter esse reconhecimento por um trabalho que a gente faz com carinho, né, que faz para o público. Porque antigamente a gente fazia a dublagem trancado lá no estúdio e tal, era a gente, a tela, o ator, não sei o quê e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente faz para pessoas. A gente está no estúdio fazendo com muito mais carinho, porque a gente conhece as pessoas que assistem e que vêm até a gente, que vão nos eventos, que procuram se interessar por como é esse trabalho, por como é seu dia a dia. Isso é fantástico. E assusta um pouco ainda que depois de 40 anos, essa questão do Chaves é muito viva ainda. Você acha que tem algum motivo do que as pessoas gostaram tanto do Chaves, da dublagem, do seu trabalho? Você consegue identificar algo ali? Olha, a empatia das pessoas, né? Porque as pessoas vêm com o garoto aqui e falam, olha, meu filho tá assistindo e tal, ele adora, porque quando eu assistia isso, era na hora do almoço, quer dizer, traz uma nostalgia, né? Corria da escola e vinha e assistia. E agora, dá para você deixar um recadinho para o meu pai, porque meu pai é muito seu fã. O pai, o filho, o neto. Então isso é muito gratificante, Wilson. Em dublagem, né, que é o nosso trabalho, isso é muito recente, de uma geração passar para outra. E tem outras séries também, atualmente, que são vistas seguidamente, assim, por gerações. Isso é legal, isso é uma evolução da própria profissão da gente. E é muito engraçado isso também, né? Como que de uns anos pra cá, a nostalgia ela deixou de ser um sentimento triste, né? Pra ser algo bom, né? Lembra bons momentos, né? Uhum. É. Ô, Saidal, muito obrigado. Todos os trabalhos novos aí se conta para a gente poder enviar, para a gente poder acompanhar, tanto nos teatros quanto nos pinidramas, nos dramas musicais. Dramas para assistir. Também tem que ser visto, né, para ser prestigiado, e principalmente o teatro. Se a Sim. pessoa não sai de casa, não vai lá assistir, o teatro não existe. E o teatro também, com todo o modernismo de cinema, de televisão, de internet, disso, daquilo, não morreu. É uma coisa que existe, que é viva e que é vibrante e que é uma atividade artística única. Você está presente em cena, é ali, é você inteiro ali, né? Não é a sua imagem, não é a sua gravação, não é nada, é você ali vivendo uma história. Então, e depende do público. Gente, vai assistir teatro. Quando tiver essas informações, manda para mim aí no direct do Instagram, para a gente poder divulgar essas peças, o pessoal poder ir lá te assistir Tá? e para o áudio. Essa é importante. Ô, Saido, muito obrigado a todos que acompanharam o bate-papo. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram, vou deixar salvo também no nosso canal do YouTube, para quem quiser rever, ver alguns trechos. Vou fazer uns cortes também para a gente poder Porque, ter momentos legais aí. porque isso aí foi mais de uma hora, né? Foi. A internet, né, é uma coisa rápida, né? É. Pessoas não ficam geralmente uma hora e tanto numa mesma coisa, né? Já logo procuram. Não, Então, esses cortes são importantes. chega a ser assustador, porque hoje em dia as pessoas elas veem, às vezes, um corte de podcast em cima e embaixo tem alguém mexendo com massinha ou tem um jogo. Você já chegou a ver isso? Pra ver como as pessoas precisam, né, desse estímulo, né? Isso é. Gente, Tá muito. bom, foi um prazer, foi ótimo esse papo assim.
essa nostalgia boa. Aham. É bom. E em Legal. breve a gente se encontra num evento, em alguma coisa aí. Pois é. Falar nisso, no outro sábado, sem ser sábado, eu vou estar em Jacareí. O povo de Jacareí vai lá no Chaves Experience, que a gente vai estar lá. E em julho, vou estar em Recife. O povo de Recife também vai ter a chance de conversar com a gente, de bater esses papos aí. Valeu, Saido. Até o próximo encontro. Muito obrigado a todos. Até. A Raida presencialmente, né, dessas lives aí. Tá ok, então. Até Valeu. mais, gente. Muito obrigado. Obrigado.